Então, A Boa Nova é um livro especial, porque ele faz as narrativas do que acontecia com os discípulos e com Jesus naqueles anos maravilhosos da presença do Mestre aqui entre nós. E faz de tal forma que parece até que a gente está mesmo ao lado ali deles, né? Quando a gente diz, eu queria ser uma formiguinha para estar ouvindo, e esse livro faz a gente estar ali, bem do lado, inclusive, na verdade, mais ainda, sondando os pensamentos, inclusive, dos apóstolos. Quando nós estamos percebendo que os apóstolos, ao lado do Mestre, eram simples, eram pessoas como nós, eram pessoas que também tinham uma série de problemas na vida, e que o Mestre, do lado deles, passava o recado, e quando a gente ouve esse recado de Jesus, parece que ele está falando com a gente. E aí a Sueli fala, Sidney, pode escolher aí um capítulo, e aí não deu outra. Bati no capítulo Bom Ânimo. É um capítulo que me toca fundo, e por isso que eu vou falar ele com muito carinho aqui com vocês, porque ele fala muito de estados mentais. Porque bom ânimo é algo que a gente precisa trabalhar dia a dia, porque o mundo não é fácil, né, gente? O mundo, a gente já acorda com aquela necessidade da prece para poder nos dar força para enfrentar as loucuras do dia a dia. Quem tem crianças pequenas, ontem mesmo estava ouvindo um estudo, né, que os americanos, sempre doidos por pesquisas, constataram que o momento mais estressante de um adulto que tem filhos é a hora da manhã. Porque está lá naquela correria, que tem a hora da escola, mas ele também tem a hora do trabalho, e tem a hora dos compromissos, e haja fôlego para enfrentar tanto corre-corre. E não deixar que o estresse contamine logo no início do dia a nossa vida. E vamos para o trabalho, vamos para os nossos afazeres, né? Quem tem outros afazeres, e enfrenta também uma série de convivências com várias pessoas, com diversas personalidades. E esse capítulo fala exatamente de Bartolomeu. Bartolomeu é um discípulo que não é muito citado, né? E é verdade mesmo, ele é praticamente ausente da Bíblia. Alguns dizem que ele pode ter sido Natanael, né? Que é um dos nomes que aparecem, mas Bartolomeu mesmo tem pouca citação. E, no entanto, o Boa Nova fala que é exatamente um dos discípulos mais dedicados do Mestre. Olha que relação interessante, né? O fato dele não aparecer não significou que ele não foi um apóstolo extremamente ativo. Convivia ao lado de Jesus de maneira mais constante. Mas Bartolomeu tinha algumas questões mal resolvidas. E assim, chegava para o Mestre, aproveitou uma oportunidade que estava só eles dois, e falou, Mestre, eu ando assim, angustiado, afinal de contas, o mundo há tantos problemas, a gente ouve tantas notícias difíceis, tantas injustiças acontecendo, tantas necessidades, desigualdades ocorrendo. Nossa, parece que está falando de... parece que está aqui ainda, né? Bartolomeu, nada mudou 2000 anos depois, né? E aí, mas isso deixava assim, né, meio entristecido, e ele falava, Mestre, no entanto, eu sei que o reino de Deus, como o Senhor mesmo prega, é a nossa esperança, é o futuro, a alegria que está à nossa espera. Mas aqui nesse mundo realmente só é tristeza, desolação. Aí Jesus, com toda a ternura que ele tem, né, e ele não se abala. Aliás, os discípulos o tempo todo tinham todos os motivos para tirar Jesus do sério. Mas o Mestre não ia nunca sair do sério, né? Ele sabia de todas as questões, inclusive antecipadamente. Então, com toda a serenidade do mundo, fala com Bartolomeu. Mas Bartolomeu, você sabe da boa nova. E você já viu alguma boa notícia? Nós temos portadores de boas notícias e ficarmos tristes? Né, a Sueli acabou de dar um monte de boa notícia aqui, né, Sueli? E é tão legal porque você fala das coincidências que acontecem na nossa vida, né? A gente tem necessidade de ajudar com determinada situação e, plim,
se a gente tiver mesmo com vontade, a coisa acontece. Porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos e quando a gente deseja, já está sendo trabalhado na espiritualidade todos os mecanismos para acontecer nas mãos de outros amigos e fechar essa rede, essa teia de solidariedade. E aí Jesus fala para Bartolomeu, há motivo para, sabendo de tudo que acontece, né, em torno de nós, há razões de ser e que estamos amparados, há motivo para nós ficarmos angustiados. O Bartolomeu, né, ainda nada convencido. Aí Jesus fala, desculpa, Bartolomeu ainda fala, mas Jesus, por exemplo, nós temos negócios no mundo, porque ele era pescador, né, e o pescador faz o seu trabalho e tem que negociar com o comerciante. Temos negócios no mundo e muitas das vezes esses negócios não vão bem, né? Às vezes a pesca não vai boa, às vezes mesmo quando a pesca vai boa, o comerciante faz de tudo para poder, né, fazer com que a diferença seja o máximo possível entre a compra e a venda. E os negócios às vezes não vão bem e isso também me deixa... Jesus fala, e seria isso, Bartolomeu, motivo para tristeza? Será que isso às vezes não acontece para que, tendo insucessos em determinadas áreas da nossa vida, nós meditemos mais sobre outros aspectos da vida? Será que essas questões que, por mais que nós lutemos, elas não conseguem ainda ser resolvidas, não é motivo para nós podermos aumentar a nossa fé, são alimentos para a nossa fé? Bartolomeu ainda insiste, mas Jesus, ele perdeu a mãe dele há pouco tempo. E aí perder a mãe não é fácil, né? A minha mãezinha que se foi, isso também aperta o meu coração. E eu estou me sentindo só. Enfim, Jesus, e o mestre mais uma vez, sem se abalar, fala para ele, mas Bartolomeu, e por algum motivo, nós estamos sozinhos no mundo? Por algum motivo, aqueles que já se foram não estão também amparados pelo Pai Celestial? Não estão acolhidos pelos amigos que também já estão por lá? Então, Jesus, ao mesmo tempo, consegue, né, passar tudo que a gente sabe hoje da doutrina espírita, naquela época já para os seus discípulos, porque seus discípulos tinham maior maturidade para compreender, afinal de contas, ele falava para eles coisas que ele não podia falar para o povo. E aí Jesus dá uma aula para ele de bom ânimo, fala, Bartolomeu, tudo que você sabe sobre a vida é para poder a gente estender aqui para o mundo. Se eu falo que o meu reino não é deste mundo, não significa que eu também não quero que em algum momento este reino chegue a este mundo. Mas para isso acontecer, é preciso que cada um de nós melhore intimamente, mude o seu estado mental positivamente, porque o meu reino é da alegria, é da esperança, é da coragem, bom ânimo. Esse é o reino de Deus, e nós podemos sim trazer para esse mundo, usando no nosso mundo esse reino de Deus, e cada um se elevando nesse nível, trazendo essas questões da esperança, da coragem, da alegria cristã, nós podemos contagiar cada vez mais irmãos. E aí, um dia será aqui sim o reino de Deus. Aliás, essa expressão alegria cristã não está lá no Boa Nova, ela foi criada em Nova Iguaçu, e por um senhor chamado Leopoldo Machado, no início do século passado. Quando ele chegou no Centro Espírita, é um Centro Espírita que existe até hoje, ele é quase centenário, e ele chegou no Centro Espírita, ainda era um Centro Espírita pequeno, muito focado ainda em questões somente de reuniões mediúnicas, mas muito fechado ainda no centro, muito seleto, grupo e tal. E ele falou, gente, mas o Centro Espírita ele tem que ser aberto, tem que ser vivo, tem que haver participação, alegria. Jesus veio trazer a boa nova, Jesus veio trazer a alegria cristã.
E ele fez um trabalho de desenvolvimento a tal ponto que contagiou toda a região, e esse trabalho, na época, chegou ao Brasil inteiro, né? Tanto que foi o criador do primeiro encontro de mocidades espíritas. Trabalhou muito a questão do jovem, porque ele via o potencial do jovem. Afinal de contas, era o início do século XX, não? Então ainda existia aquele majoritário de homens, né? Que eu estou vendo, praticamente, nós homens somos minoria mesmo, né? Naquela época, perdemos terreno, viu? O mundo será das mulheres mesmo, não tem jeito. E nós perdemos terreno, enfim. Mas naquela época eram de homens, então os homens sisudos, né? Com aquelas roupas pesadas ainda, escuras. E ele apostou nos jovens e apostou nas mulheres, sim. Ele foi um dos culpados dessa hegemonia feminina no espiritismo. E aí, trazendo para as mulheres a missão de trabalhar com as crianças e os jovens, já que os adultos não tinham traquejo para lidar com eles. E ele falou, gente, alegria cristã. Bom, como eu disse que ele trabalhava com a música, com o teatro, né? Eu não falei do teatro, ele foi um teatrólogo e organizou o primeiro encontro das mocidades espíritas, como eu falei. Veio gente, imagina, década de 30, vi uma mocidade do Maranhão de ônibus para Nova Iguaçu. Devia ser dias, né? Devia ter, mas eles vieram e foram os primeiros a chegar. Veio mocidade do Brasil inteiro, mas eles se orgulham. Um dos biógrafos do Leopoldo Machado é um dos maranhenses, e ele fala da alegria que realmente foi aqueles momentos com Leopoldo Machado. E a música era interessante, eu fico imaginando isso hoje em dia, porque eu não consigo ver isso em lugar nenhum. Já fui para o Nordeste, mas não via. Tinha acordeon no centro espírita, né? Tinha poeta, que era o Lasnaux era um poeta e fazia canções lindíssimas, mas enfim, escolheu 3 musiquinhas para a gente tocar aqui, para trabalhar essa harmonização. Porque se é bom ânimo, se a gente vai trabalhar com ânimo, que é a alma, né, ânimo vem da expressão alma, vamos agora também trabalhar nossa sensibilidade. Tem uma música do Mileco, Ele Veio. São músicas pequenininhas que eu escolhi para a gente, só quem souber pode acompanhar. Outra coisa, eu não sei se alguém aqui toca violão. Eu não toco violão. É sério. É sério, eu sei uns 4 ou 5 acordes que eu aprendi quando tinha meus 15 a 18 anos de idade. E meus filhos agora começaram a aprender violão. Eu falei, gente, eu tenho que dar o exemplo, porque como é que meus filhos vão se estimular e tal? E aí eu pego o violão na frente deles e fico tocando esses 4, 5 acordes que eu sei. Como eu vim aqui, e aí eu peguei na internet um que tinha as notas que eu sabia, então vamos lá. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas
mas nos trouxe a sua paz. E aí, gente, não é bom demais ouvir a arte espírita? Olha, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um livro recente do Clube de Arte, que é A Arte Espírita, do Leon Denis. E ele reúne nesse livro comunicações espirituais falando sobre a arte. Inclusive o espírito se chama o esteta, né? Que é aquele que contempla a estética, né? Que é preocupado com o belo. E esse livro é tão gostoso de ler, principalmente para quem tem essa afinidade com a arte, e pelo menos que gosta, né? Não que saiba arte, mas que gosta da arte. E o espírito é tão elevado, o esteta é tão elevado, e olha só, é um mentor de uma reunião que está Leon Denis. Leon Denis, pelo que dizem os estudiosos, é o encarnado que estava no mesmo nível de Kardec praticamente. Se Kardec tivesse algum problema, Leon Denis estaria posto para poder assumir o seu papel. Mas enfim, a envergadura desses espíritos nessa reunião era tão grande. Mesmo assim, quando o esteta chegava à reunião, o mentor da reunião dava lugar para o esteta fazer a sua comunicação. O mentor da reunião do Leon Denis. E aí depois, quando o esteta se retirava, o mentor voltava e falava poucas palavras, porque ele falava assim: tudo que tinha para ser dito já foi feito por esse espírito de altíssima envergadura. E ele fala algumas questões muito interessantes, porque ele trabalha, um dos estudos que eu tive a oportunidade de fazer, é a relação entre nosso lar e o centro espírita. E foi muito legal, porque um dos capítulos desse estudo que eu fiz bateu muito próximo do que esse espírito estava falando. O centro espírita, bem trabalhado, e se estudando como é que é a vida no plano espiritual, muitas questões desenvolvidas lá poderiam ser desenvolvidas no centro espírita. É um trabalho de, sabe-se lá que nome possa dar, de gestão, de administração, de envolvimento com pessoas, que pode ser desenvolvido. E ele fala o seguinte: trabalhar o belo é também trabalhar o bem. Se nós queremos desenvolver os espíritos encarnados, trabalhemos o bem também com o belo, porque a relação de ambos é íntima, estão um ligado ao outro. Não há como dissociar o trabalho da arte com o desenvolvimento espiritual. E ele fala da escultura, da pintura, né? O quanto que isso nos traz também serenidade, espiritualidade, né? E que quanto nós vemos a arte do mundo, a arte material, ela não tem essa expressão. Normalmente elas são opacas em relação ao espírito. Mas utilizando a arte, utilizando a beleza, nós conseguimos também atingir o bem. E fala da arquitetura. Isso é uma questão que me bate muito de próximo, né? Porque trabalhei um tempo também com construção, e a arquitetura dos centros espíritas normalmente são sofríveis, né? Geralmente são simples demais, e enfim, quando elas são feitas, talvez por causa dos recursos que foram limitados, mas às vezes é pouco lembrado da questão do desenvolvimento arquitetônico e tudo que há no meio ambiente do centro espírita. E vocês podem reparar que em nosso lar, tudo isso é feito bem, de fato, pensado. Os jardins têm o seu design apropriado, alguns deles, inclusive, são trabalhados para se remontar à época de Jesus. Algumas áreas de nosso lar foram desenvolvidas para reproduzir aqueles espaços em que Jesus pregava ao ar livre, no Mar da Galileia, né, no Tiberíades. As construções, geralmente, elas têm tetos elevados para o alto, não por acaso,
né? Inclusive ele fala das igrejas, né, que foram construídas, e esses cumes das construções não é por acaso, são tudo inspirações, porque ali também é uma oração, é uma prece elevada ao alto, né? As construções de nosso lar têm essa peculiaridade, a iluminação que entra pela natural, que entra pelas janelas, a paisagem bonita. Fala também da oratória, a arte da oratória. A oratória também é uma arte. E fala normalmente que quem faz a oratória sempre está inspirado. Quem está desenvolvendo algo no bem, está falando com um cunho construtivo, sempre está falando de forma inspirada. Nunca está só. Olha que interessante isso, né? Outro ponto que fala também é da música. E aí fala que a música, então, é uma arte sublime, porque ela toca as nossas fibras mais sensíveis, ela se comunica muito além da letra, muito além, né? Tanto que aqui na matéria, nós ainda estamos no corpo físico, estamos num corpo que é opaco, e assim, ele às vezes deixa com que o nosso espírito fique preso e não percebamos a plenitude. Mas enfim, o que nós estamos falando é dos estados mentais. Tudo isso que eu estou falando, da arte, do belo, da beleza, é justamente para que a gente possa trabalhar o tempo todo o nosso estado mental, o bom ânimo. Como a gente pode manter nesse nosso, desde que acordamos até a hora de dormir e durante o nosso sono, como é que nós poderemos estar com um estado mental elevado o máximo de tempo possível? Cultivando esse estado mental. Cultivando o belo, cultivando a boa arte, né? Eu gosto muito de ouvir notícias, né? Quando está em trabalho e tal, mas eu tenho feito um trabalho muito grande de diminuir essa parte de ouvir notícia no rádio e passar a ouvir mais música elevada, ouvir mais estudo. Tem quem quiser, tiver oportunidade, tem audiolivro já do nosso lar, do Livro dos Espíritos. É uma grande oportunidade de estudar, né, ouvindo rádio. E fazendo esse cultivo. Tem um filósofo hindu que ele fala o seguinte, totalmente espírita, né, apesar de ele ser hinduísta: se nós cultivamos um pensamento, colhemos uma ação. Se nós cultivamos a ação, colhemos hábito. Se por sinal a gente cultivar hábitos, colhemos caráter. Se nós cultivarmos caráter, colhemos o destino. Ele faz um encadeamento entre o nosso pensamento e o nosso destino. E é verdade. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, começou no pensamento. E o pensamento, como é que a gente cultiva ele? Quer ver uma experiência? Eu estava lendo recentemente, ainda estou lendo, ainda estou no meio dele, um livro muito legal. Vocês conhecem Yasmin Madeira, né? Ela trabalha aqui no Centro do Recreio de Bandeirantes, no Eurípides Barçanufo, e faz programa de TV e tal, e ela tem um livro chamado Vivências com Jesus. Também, se eu não me engano, saiu no Clube de Arte. No livro dela tem uma experiência que é a seguinte. Vamos imaginar um limão, né? Pegamos o limão, né? Tateamos a casca do limão, sentimos esse aroma suave, né, que tem essa fruta. Agora, de posse desse limão, vamos partir ele ao meio, pegar esse limão ao meio e aproximar de novo o nosso olfato. Já tem um odor mais acentuado, né? Já começamos a perceber esse limão mais fortemente. Agora, vamos dar uma mordida nesse limão com toda a vontade do mundo. O que aconteceu? Sentiram o gosto do limão? O gosto não, mas a reação dele, sentiu, não sentiu? Imagina, gente, a gente só está falando de um limão. E ele já afetou o nosso organismo diretamente. É exatamente isso que acontece quando a gente deixa com que a nossa mente
cultive um pensamento que não é construtivo. Com o passar do tempo, o nosso organismo começa a reagir a essas impressões. E com o passar dos anos, aliás, não precisa dos anos, muitas das vezes quando nós nos deparamos com alguma coisa difícil, não demora muito e muitas das vezes a gente cai numa gripe, né? Não sei se já tiveram essa oportunidade de perceber isso, cai numa, sei lá, uma alergia, né? Às vezes eu com uma alergia, que alergia o tempo, e muitas das vezes não era o tempo, tal, era o nosso organismo que caiu as suas defesas, provocados por sentimentos que nós não deveríamos ter cultivado. Isso é o psicossomatismo. Então, precisamos trabalhar o outro lado. Reagir fortemente, como disse Jesus, com coragem, com alegria, até nos momentos de dissabor. É lógico que isso é um desafio, né? É lógico que é fácil falar, mas estamos aqui justamente reunidos nesse momento para cultivar isso. A prece que a Sueli fez agora, também tem lá no livro da Yasmin Madeira, e era uma das experiências que eu ia fazer. Mas legal que você fez na prece, porque já é isso. Se nós estamos aqui tentando trazer com que a espiritualidade venha até aqui, esse ambiente, se transforme num ambiente de paz, de luz, de serenidade, e que essa serenidade, essa paz possa se irradiar para fora desse ambiente daqui, porque é isso que acontece, é como o nosso espírito, né? Muitas das vezes algumas pessoas entendem que o espírito está aqui dentro do corpo. Ele está por aqui, né? Muitas das vezes na parte do nosso corpo que nós mais, né, desenvolvemos. Se nós somos muito racionais, está mais próximo da mente. Se somos mais sentimento, está mais próximo do coração. Mas o espírito, ele irradia para fora também. Não é à toa que tem pessoas que com a maior facilidade do mundo, quando se aproximam, a gente já sente de longe essa vibração de paz. Quanto mais esse espírito for doce, mais nós vamos perceber isso. Chico Xavier, né, está aí para provar isso. Ele já tinha até perfume, né, próprio. Quem teve oportunidade aqui de ver a irmã Dulce, né, está passando aí, eu não tive oportunidade de acompanhar em vida, né, ainda muito pequenininho para acompanhar a história dela. Então, fui lá conhecer. Eu gosto muito de biografias. E quem tiver oportunidade, vai ver o que é um espírito e que, independente das questões de que religião a pessoa... Porque é religioso. O bem não tem religião. Não precisa ser espírita, católico, protestante para ser bondoso. E foi o caso dela. Se ela estava na região católica, foi por alguma conjuntura que isso aconteceu. Mas vocês vão perceber o que é um espírito elevado atuando na Terra. Eu não vou falar de Chico, que todo mundo já conhece a vida do Chico, né? Todo mundo já sabe quem é o Divaldo, mas comece a ver outros também. Como é inspirador. Vocês imaginam, no mundo anda violento, né? Eu vou falar uma das cenas porque está na internet, tá? Então está público. E assim, não me afetou nada conhecer esse pedacinho da cena e ver lá no filme, porque eu fiquei até mais curioso de ver essa imagem, já que eu estava lendo a história ali. Uma das cenas é que ela está com uma criança doente no meio da rua, que foi abandonada no meio da rua. Os pais simplesmente largaram na frente do convento e ela viu a criança e, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso botar para ele no convento, porque não pode, as regras do convento. Eu tenho que achar um lugar para essa criança ficar doente, senão ela vai piorar nesse frio, no relento. E aí, na hora que ela entra, vê uma comunidade, vê que uma casa está vazia, mas está trancada, está com cadeado. E aí tem uma briga no meio desse momento que ela está tentando ver se tem como entrar na casa, mas não dá, porque está cadeado. Tem uma briga de dois homens, e um sai correndo e o outro puxa a arma, e aí o outro fugiu, ele vê a irmã Dulce e aponta para ela. O que nós, nesse momento, poderíamos fazer? Né? A não ser ficar orando e pedindo a Deus que nos ajude para que não aconteça nada demais, que nosso irmão possa ir embora o mais rápido possível, né? E nós possamos sair, né, numa boa, nessa provação. Ela olha para o senhor, bandido. Meu irmão, essa criança está doente. O senhor tem como me ajudar a entrar nessa casa? O homem fica com o olho arregalado, né?
E aí acontece exatamente isso. Ele ajuda ela e vai embora. Então, olha como é que uma pessoa preparada com o Cristo dentro do coração, numa situação extremamente inusitada, consegue transformar algo que seria tenso, você ia para casa, ia ficar nervoso, num gesto de caridade. Inclusive, talvez tenha sido até um bônus que deu para aquele rapaz, para que quando tiver, né, que voltar para a espiritualidade, ele fez algum tipo de bem no momento que ele ia fazer um mal. E aí, trabalhem também esse estudo das biografias, se vocês puderem, tiverem um tempinho. Tem um também, livro fininho, recente, de Albert Schweitzer. Era um alemão que também era filho de protestante, olha a outra religião aí. E ele, no entanto, sentia uma vontade de querer ajudar a humanidade desde criança. E ele, olhando a natureza, contemplando a natureza, que ele ia abençoar tudo que era, ele fala assim uma frase, tudo que era vivente na terra. Que Deus abençoasse todos os seres viventes da terra. Parece coisa de Francisco de Assis, né? Amava, assim, os animais, tanto que amava os homens, que amava as plantas. E aí ele decidiu, como é que eu posso fazer para ajudar melhor as pessoas? E resolveu fazer medicina, lá na Europa. Fez a medicina, onde é que eu posso mais ajudar? A situação na África hoje é difícil, imagina também naquela época, do início também do século XX. Aliás, no início do século XX tem tantas histórias de tanta gente abnegada. E aí foi para a África, enfrentou a selva, enfrentou uma série de dificuldades que é estar no meio do nada para ajudar pessoas que precisavam de médico ali onde não tinha nada, né? E sua esposa o acompanhou, e foi uma história lindíssima. Teve um caso até que ele estava assim, chegando lá na comunidade, e via 2 homens batendo nos animais para subir uma ladeira, e ele vendo com crueldade, porque o animal já não aguentava puxar a carga que estava muito pesada, e eles batendo no animal. E ele, com a autoridade moral dele, chegou e falou: vamos descer, vamos nós ajudar a empurrar a carga. E aí os 2 descem e os 3 vão lá e mais facilmente os animais conseguem subir a carga, e ele dá uma lição para ele de que bater nos animais e ficar em cima da carroça não ia ser a solução, sem contar a desumanidade, né? Mas enfim, gente, a gente sabe que estamos ainda passando por uma transição aí, mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, né? Ainda há, sim, questões no mundo a serem trabalhadas, e aí questões no nosso mundo a ser trabalhadas. E aí eu trouxe uma musiquinha que, honestamente, eu nunca parei para escutar essa música. Mas buscando lá na internet as notas, as 3, 4 notas que eu sabia, eu falei, gente, eu nunca ouvi essa música, mas eu sei cantar ela. E ela fala de são 7 versos. E ela é tão gostosa de tocar, e é de uma banda que eu nunca liguei, Jota Quest. Não sei se você já ouviu falar. Ele canta assim, ó: Rei dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Olha só, que coisa mais espiritualizada que essa música. Rei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E olha o refrão. Eu posso entender que o sol é Jesus? Eu não sei se o rapaz do Jota Quest estava pensando isso, mas eu pensei. E se você quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Nossa, muito legal. E aí, no Evangelho,
é que ele fala de dor, de medo. No Evangelho tem um subcapítulo, capítulo 5, se eu não me engano, e o subcapítulo é a melancolia. E ele fala, muitas das vezes, pode ser que a gente caia em melancolia por uma série de questões que acontecem na nossa vida. É até, né, possível isso acontecer. Nós estamos vivendo numa epidemia de depressão na humanidade, porque nós estamos numa correria tão frenética e não sabemos para onde ir com essa correria toda. A humanidade não sabe para que tanto que o mundo está exigindo para ir para onde, no final das contas. Mas se a gente deixar que essa melancolia surja, que a gente possa combater com toda a energia do mundo. Porque os Espíritos falam o seguinte, muitas das vezes é porque a gente começa a sentir essa angústia do mundo e começamos a aspirar a ir para um lugar mais elevado, para um lugar mais puro. E olha que quem teve a oportunidade de ler o Nosso Lar, ver o filme, né, já fica encantado com o Nosso Lar. Eu estou fazendo um paralelo porque eu acho que é um dos relatos mais claros de um plano espiritual foi feito em relação ao Nosso Lar. Isso, vejam só, esse plano espiritual fica no umbral. Ele fica nas regiões inferiores ainda, não está numa região boa ainda. Imagina como deve ser além disso. Então é isso, o nosso espírito começa a aspirar, à medida que a gente começa a aprender do Espiritismo, é um paradoxal, porque a gente fala, meu Deus do céu, como deve ser bom estar ali ao lado dos mentores, dos guias. E aí você olha de novo para o mundo e fica parecendo Bartolomeu, né? Com aquela angústia no coração. Então os Espíritos falam, combatam isso. Bom ânimo, coragem, falam as mesmas palavras, coragem, tenham fé e trabalhem. Trabalhem aqui na Terra, porque o que é essa existência em relação à eternidade? É apenas um segundo. Então, alegria, gente, porque se a gente... O final desse capítulo do Bom Ânimo, Jesus faz a seguinte parábola. Se nós estivéssemos num terreno vazio, né, passando por ele, encontrássemos um tesouro. Um tesouro, muito ouro, diamante. E aí a gente tivesse, ninguém viu, né? Nós tivemos a oportunidade de descobrir ali, enterramos novamente aquilo ali, procuramos saber quem é o dono daquele terreno, procuramos saber quanto é que custa, e se custar todo o nosso patrimônio, o que a gente vai fazer? Eu vendo minha casa, vendo meu carro, vendo minha TV e tal, porque aquele tesouro vale, sei lá, 1 bilhão, né? O que a gente faria? Não faria isso? Né? Pensando materialmente, Jesus fazendo a visão material para poder chegar ao espiritual, e ele fala isso olhando para o Bartolomeu, porque o Bartolomeu estava entendendo sobre o que ele estava falando. E com o reino de Deus é a mesma coisa. Nós estamos aqui num terreno e nós sabemos que tem um tesouro imenso aqui enterrado, e que nós sabemos que esse tesouro vale muito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar decepcionado? Não, nós vamos tomar posse daquele tesouro. E nós vamos fazer com que aquele tesouro seja a realização da nossa vida. Então esse tesouro nada mais é que o bem, né? Que é a alegria. Eu fico muito feliz vendo logo no início do nosso estudo, para já encerrando, que essa alegria que a Sueli já foi demonstrando logo no início, de estar fazendo bem, né, Sueli? De ter encontrado as oportunidades para que o bem acontecesse. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá, de ter ficado aqui com vocês curtindo esse momento. E para encerrar, eu vou falar sobre um grupo chamado Renovação. Olha que nome bonito esse grupo de música. Eles foi um grupo de amigos que se juntou e resolveram criar músicas espíritas. Foi um grupo efêmero, ele não deve ter durado 1 ou 2 anos, mas deixaram a sua marca. Eles foram num festival de música espírita e cantaram essa música aqui, que foi a campeã do festival. O entusiasmo dos jovens era tanto que eles cantavam junto com o grupo
E imagina a vibração que não foi nesse momento, né? E olha que música bonita, foi a música carro-chefe desse grupo. O grupo, apesar de ter dissolvido, porque eram jovens, cada um teve que lutar pela vida, um virou médico, outro virou... Enfim, cada um teve a sua necessidade, mas conseguiram gravar um CD que foi para o Clube de Arte, né? O Grupo Renovação, que se esgotou rapidamente. A vida é tão bela, é tão cheia de luz, siga o caminho do Mestre Jesus. Quem quer alegrias, quem quer o amor, siga o caminho do nosso Senhor. Então eu vou gritar, eu vou cantar, vou contar enfim pro mundo inteiro que o meu Senhor é grande e bom. Ele traz a paz, traz o amor para todos nós. Parará, pará, parará, pará, parará, pará, parará. A vida é tão bela, é tão cheia de luz. Siga o caminho do Mestre Jesus. Quem quer alegrias, quem quer o amor, siga o caminho do nosso Senhor. Então eu vou gritar, eu vou cantar, vou contar enfim pro mundo inteiro que o meu Senhor é grande e bom. Ele traz a paz, traz o amor para todos nós que buscamos a paz, para todos nós que buscamos o amor, para todos nós, enfim. Muita paz para todos.